Papa Leão XIV nos recorda que, quando celebramos o 7 de setembro e lembramos a independência do Brasil, não falamos apenas de um marco político ou histórico, mas de um símbolo profundo: a busca pela liberdade. Os povos desejam ser livres, as nações querem caminhar de pé, sem correntes externas que as dominem. Mas o Santo Padre nos ensina que existe uma escravidão ainda mais dura do que a de qualquer império humano: a escravidão do pecado. O Brasil conquistou sua independência diante dos homens, mas cada cristão é chamado a conquistar sua independência diante das forças espirituais que o aprisionam. Que valor teria uma pátria livre se os corações de seus filhos permanecessem presos ao egoísmo, à injustiça, à mentira e ao pecado? Papa Leão XIV nos adverte que a verdadeira liberdade não nasce de decretos ou tratados, mas da conversão interior, quando a alma deixa de ser escrava das paixões e se torna cidadã do reino de Deus. O Santo Padre nos recorda as palavras de Cristo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. A independência política trouxe ao Brasil um novo tempo de soberania, mas a independência espiritual traz ao coração um novo tempo de santidade. E é esta a libertação que dura para sempre, porque nenhum poder humano pode destruí-la. Papa Leão XIV me insiste: filhos, lembrem-se que não basta viver em uma nação livre, é preciso viver como homens e mulheres libertos pelo sangue de Cristo. Uma alma cativa não pode sustentar uma pátria livre, mas uma alma verdadeiramente livre no Senhor transforma a sua nação. Por isso, ao celebrar o 7 de setembro, cada cristão deve olhar para dentro de si e perguntar: de que correntes preciso ser liberto? Qual é a minha verdadeira independência a ser conquistada? Essa reflexão transforma a memória da pátria em um chamado de conversão pessoal. Papa Leão XIV nos recorda que nenhum acontecimento humano, por mais grandioso que seja, acontece fora da providência divina. A independência do Brasil, celebrada em 7 de setembro, não foi apenas fruto de forças políticas, de estratégias ou de decisões humanas. Foi também parte de um desígnio maior, em que Deus conduz os povos e as nações segundo seus planos misteriosos. O Senhor é o verdadeiro Rei da história, e nada escapa de sua mão poderosa. O Santo Padre nos ensina que a Sagrada Escritura está cheia de sinais dessa presença divina que governa os destinos dos povos. Foi ele quem libertou Israel da escravidão do Egito, quem guiou os hebreus pelo deserto, quem sustentou reis e quem também os depôs, quando o povo se afastava da sua vontade. Assim também acontece conosco. Deus não abandona sua igreja nem as nações que se colocam sob o seu olhar. Ele continua agindo mesmo quando os homens não percebem. Papa Leão XIV insiste que é preciso olhar para a história do Brasil com olhos de fé. A independência não foi apenas um ato político, mas um passo dentro de um caminho maior que a providência traçou para o nosso povo. Quantas vezes, em momentos de crise, foi a fé que sustentou esta nação? Quantas vezes Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, foi invocada como protetora do Brasil? Tudo isso nos mostra que não caminhamos sozinhos. Deus acompanha os passos da nossa pátria. O Santo Padre nos adverte: se os povos se esquecem de Deus, suas vitórias se tornam frágeis. Mas quando reconhecem que o Senhor é o condutor da história, sua liberdade se fortalece e sua esperança se renova. Por isso, celebrar o 7 de setembro não é apenas recordar heróis e feitos passados, mas também renovar nossa confiança de que Deus continua governando os destinos do Brasil. Ele nos lembra que a independência política foi um marco, mas a verdadeira segurança de uma nação só existe quando ela se apoia no Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Ciele 33:12. E é essa certeza que deve guiar cada brasileiro. Não caminhamos sozinhos, pois a história do Brasil está inscrita nas mãos de Deus. Papa Leão XIV nos recorda que todo cristão possui duas cidadanias: a da pátria terrena, onde nasceu e vive, e a da pátria celestial, para a qual caminha. Celebrar o 7 de setembro
É recordar com gratidão o dom da nossa pátria brasileira. Mas também é oportunidade de refletir que, por maior que seja o amor ao nosso país, ele não pode substituir o amor supremo à pátria eterna, que é o céu. O Santo Padre nos ensina que a pátria terrena é um dom precioso de Deus, lugar onde construímos nossa vida, nossas famílias, nossos lares. Amar o Brasil é dever do cristão, porque quem ama a pátria coopera com o bem comum, respeita a ordem, busca a justiça e contribui para que todos vivam com dignidade. Mas ele adverte que esse amor deve estar sempre em harmonia com o amor maior, aquele que nos une ao reino de Deus, que não tem fronteiras, que não passa e que será a nossa morada definitiva. Papa Leão XIV nos lembra das palavras de São Paulo. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Fili 3:20. Essa afirmação não diminui o valor do Brasil, mas coloca cada coisa no seu devido lugar. Somos brasileiros nesta terra, mas somos antes de tudo cidadãos do céu. E isso nos dá responsabilidade dupla: servir com fidelidade a nossa nação e preparar nossa alma para a eternidade. Ele nos adverte contra o perigo de amar desordenadamente a pátria terrena, transformando-a em ídolo. Filhos, não confundam patriotismo com idolatria. Amem o Brasil, trabalhem por ele, rezem por ele. Mas lembrem-se, nenhuma nação terrena é eterna. Só o céu é pátria definitiva. O coração do cristão deve estar sempre voltado para a eternidade. Assim, celebrar o 7 de setembro é mais do que exaltar a liberdade política do Brasil. É recordar que a liberdade maior é a de caminhar rumo à pátria eterna. Somos peregrinos, e nossa bandeira última não é a de uma nação humana, mas a da cruz de Cristo, que nos conduz ao reino de Deus. Papa Leão XIV nos recorda que amar a pátria não é apenas um sentimento, mas também um compromisso. O Brasil, com toda a sua beleza e riqueza, não é apenas o lugar onde nascemos, mas também o campo onde somos chamados a testemunhar nossa fé. Por isso, o cristão verdadeiro não pode se omitir diante da realidade de sua nação. Deve rezar por ela, deve agir pelo bem comum, deve ser fermento de justiça e paz em meio ao povo. O Santo Padre ensina que cada católico é chamado a ser luz em sua sociedade. Não basta participar da vida espiritual dentro da igreja e esquecer-se das responsabilidades fora dela. A fé deve transbordar em cada gesto, no trabalho honesto, no cuidado com os pobres, no respeito pela vida, na luta pela verdade, na promoção da paz. Um Brasil mais justo e mais santo não nascerá apenas de decretos ou leis, mas da transformação dos corações que vivem de acordo com o Evangelho. Papa Leão XIV lembra que, assim como rezamos pelo pão de cada dia, devemos rezar também pelas autoridades, pelos governantes, pelos que têm poder de decisão, para que sejam instrumentos da justiça divina e não da corrupção humana. Ele insiste: filhos, nunca deixem de rezar pelo Brasil. Uma nação sustentada pela oração é como uma casa firmada sobre a rocha. Pode enfrentar tempestades, mas não desmoronará. O Santo Padre também recorda que nossa missão não se limita à oração. Somos chamados a agir com coerência. O cristão que ama sua pátria deve ser o primeiro a cumprir seus deveres, a respeitar as leis justas, a não se deixar corromper, a denunciar o mal e a construir o bem. Cada pequeno gesto de honestidade, cada atitude de caridade, cada vida vivida com retidão é uma contribuição concreta para um Brasil mais forte e mais digno. Por isso, celebrar o 7 de setembro é também renovar nosso compromisso com a pátria. Papa Leão XIV nos exorta: não basta se orgulhar da independência do Brasil, é preciso trabalhar por uma independência ainda maior, que é a libertação das correntes da injustiça, da violência e da corrupção. O cristão que ama sua nação deve ser construtor de um futuro melhor, guiado pela fé e pela esperança. Papa Leão XIV nos recorda que nenhuma reflexão sobre a pátria brasileira estaria completa sem olhar para aquela que, por desígnio divino, foi escolhida como sua padroeira.
Nossa Senhora Aparecida. Quando falamos do 7 de setembro e da independência do Brasil, não podemos esquecer que, acima de nossas bandeiras e de nossos hinos, existe um manto azul que cobre esta nação e a protege com ternura materna. O Santo Padre ensina que Maria não é apenas padroeira por título, mas por missão. Desde o milagre nas águas do Rio Paraíba, em 1717, quando a pequena imagem de barro foi retirada das redes dos pescadores, ela se fez presente como sinal de esperança para um povo simples, muitas vezes esquecido, mas profundamente amado por Deus. Aquela imagem quebrada e reencontrada foi como um anúncio profético. Assim como Maria foi levantada das águas, também o Brasil seria sustentado por sua intercessão. Papa Leão XIV nos recorda que, se queremos um Brasil verdadeiramente livre, precisamos confiar nossa pátria ao Imaculado Coração de Maria. Porque não basta conquistar independência política, é preciso conquistar também uma dependência saudável, aquela que nos une ao coração da Mãe de Deus que nunca abandona seus filhos. Maria é a rainha que conduz ao verdadeiro Rei, Cristo, e quanto mais a honramos, mais aprendemos a viver como nação consagrada ao Senhor. Ele insiste: filhos, se desejam ver o Brasil protegido contra as tempestades, voltem seus olhos para Nossa Senhora Aparecida. Rezem diante dela, confiem nela, consagrem suas famílias e sua pátria a ela. O inimigo não resiste ao poder da intercessão da Mãe do Salvador. Assim, celebrar o 7 de setembro se torna ainda mais profundo. É lembrar que a independência do Brasil não está completa sem a dependência amorosa de Maria, nossa padroeira. Sob seu manto, o Brasil encontra não apenas proteção, mas também direção. Ela é a estrela que guia nosso povo ao porto seguro do coração de Cristo, onde se encontra a liberdade que nunca passa.